Vamos lá, espessura dos músculos, ó. Eu vejo, por exemplo, ó, a interpretação do professor lá que é doutor foi assim, ó. Cara inteligente, tá? Não é qualquer um, não. Eu não vou falar o nome, mas está aqui. Ele vê assim, ó. Aqui. Treino tradicional. Não teve diferença significativa e o tamanho de efeito foi 0,15. Treino rest pause. Não teve diferença significativa e o tamanho de efeito foi de 0,33. O que eu, na minha prática, vejo aqui, ó? Eu estou vendo um cara que de 30 milímetros subiu para, sei lá, 31, e eu estou vendo um cara que subiu de 30 para 32. Então, para mim, isso é significativo, não na estatística, mas é significativo clinicamente dizendo. Para muitos que têm um pouquinho mais de leitura sobre o público treinado, diriam que aquilo é uma diferença importante. Ela só não foi significativa pelo teste. Agora, quando eu vou para a espessura da coxa, ó, não teve diferença significativa e o tamanho de efeito foi mínimo. Agora, quando eu vou lá para o rest pause, olha lá, ó, aparece o símbolo de diferença significativa, tá vendo? Ó. Então, quem fez o rest pause no leg hipertrofiou mais a coxa, significativamente. E o tamanho do efeito é brutal, né? Estamos falando de 0,0 nada para 0,47. Tá? Justamente a gente usa esse tamanho de efeito como uma modelagem estatística para você mostrar resultados que o teste tradicional não mostra. Tá? Se eu olhar para peitoral, eu consigo ver uma diferença boa aqui. Apesar de não ter o símbolo de diferença significativa, eu estou falando de 0,01, praticamente nada, e estou falando lá de 0,36. Então, para mim, isso é importante. Eu diria que o rest pause foi efetivo, não só na coxa. Eu diria que ele foi efetivo em todos os grupamentos musculares. Mas a interpretação lá do professor foi o seguinte, com exceção da coxa, deu tudo igual, então nem sei se vale a pena fazer o rest pause. E aí ele posta isso em rede social. Deu praticamente só para estatística, mais nada. Exatamente, pragmático. E como que o cara que lê as postagens recebe isso? Esse é o meu Deus, o meu guru, ele disse isso. Eu nem li o artigo, mas o meu guru disse isso, então... É assim que é. Professor, que ele está enxergando ali. Na comparação ali, quem fez e quem não fez, qual foi o treino? Quais são as séries, repetições e cargas? 3 séries em cada um daqueles exercícios. A carga é sempre a mesma, 80%. Tá? A zona de treino deles margeou 6 a 12 reps o tempo todo. E aí eles ficavam mais fortes, a gente progredia dentro dos 6 a 12, dentro daquela zona especificamente. Naquele exercício. Lembrar que eles só fizeram rest pause nesses 3. Talvez, o que você está levantando é o seguinte, ó. Se eu tivesse rest pause em mais exercícios, talvez teria tido mais resultado. Mas a gente não resolveu fazer só nesses. Por quê? Porque apesar de eles fazerem musculação já há mais de um ano, eles nunca tinham feito rest pause. Então nós raciocinamos o seguinte, como eles nunca fizeram, se eu colocar em um exercício, talvez já baste. Agora, fica a dúvida se eu colocasse mais rest pause, se teria mais resultado que a gente está vendo aqui. Tá? Ou seja, o que eu penso disso? Primeiro, eles eram muito treinados, porque o treino tradicional já era difícil. E você vê que eles não melhoram muito. Ou seja, eles já estavam meio que no limite. Certo? Então o rest pause foi só aquela gotinha de diferença. Porque o AB mesmo eles já faziam. Talvez o que eu vejo que tenha mudado aqui eles não eram muito acostumados a ir no limite em cada série. A gente colocou eles para ir no limite em todas as séries. Eu vejo que o próprio treino tradicional já foi um treino difícil para eles. O rest pause foi só um tiquinho a mais. Ou seja, fica aquele gostinho de estudar mais isso, né? E talvez, se eu quisesse provar isoladamente o efeito do rest pause, eu poderia ter feito só em um exercício. Eu pego um grupo que só treina o leg, pego um outro grupo que só treina o leg, num eu não aplico o rest pause, no outro eu só fico no rest pause. Na verdade, ao fazer um treino mais perto da realidade prática, eu me prejudico em mostrar o resultado daquele método. E é por isso que eu tenho essa forma de interpretar quando eu olho para os resultados. Quando eu estou falando do resultado para vocês, eu estou pensando em tudo isso.
Estou falando, eu sei que o outro treino já era difícil, que já era bem volumoso, que já era, né, um treino que já ia gerar um estresse bom. Então o rest pause, se fosse trazer resultado, ia trazer, mas não ia ser essa coisa toda também. Ia ser um pouquinho a mais. É assim que eu vejo hoje, tá? Lembrando que aqui a dieta estava controlada. E tem alguns estudos que os caras avaliam hipertrofia e não controlam dieta, isso já é um problema. Então aqui tinha esse controle do recordatório e tal. Só que vê, pensa comigo. Esses caras, eles não treinaram no nosso laboratório. Eles treinaram em academia. Onde o próprio condutor da pesquisa, que era o meu aluno, ele trabalhava lá. Assim, você tem toda uma limitação, né, cara? Se o aparelho estiver ocupado, ele está ocupado. Por quê? Porque esses caras estão treinando em uma academia normal. Quando a gente faz tudo no laboratório, o horário está reservado só para aquilo. Você não vai ter uma fila, você não vai ter um problema ali do... Aqui foi a realidade mesmo, dentro de uma academia mesmo. A gente só fazia as coletas fora da academia, mas o treino em si era dentro de uma academia normal. Tá? É um desafio, cara. Professor, por que vocês não fizeram lá no laboratório? No laboratório não dava. Não dava, eles não iam para o laboratório treinar. Eles só aceitaram fazer a pesquisa se a gente pudesse fazer o treino onde eles já treinavam. Tem mais essa que eu não tinha falado para vocês ainda. Tudo bem?